Que eu vou falar sobre um dos primeiros estilos literários, o trovadorismo. Também é muito conhecido como cantos medievais, porque era na época medieval. Foi de 1189 até 1434. E é dividido em dois tipos, é dividido em lírico e satírico. Um é mais escuro e tem ideias mais negativas, enquanto um é mais positivo e amigável. Tem uma separação entre os dois, mas os dois foram usados muito na mesma época. Então, umas características é que são escritas em primeira pessoa. O eu poético declara amor e a mulher é idealizada. Tem muito que ver com afeição e tipo amor e o sofrimento e desgosto. E os dois são opostos, mas juntos eles têm as mesmas ideias. E aqui tem dois autores famosos, o Paio Soares Taveiros e o Alfonso Eanes de Coton. E este aqui é o Alfonso Eanes. E aqui tem um poema que eu vou ler para você do Paio Soares, porque eles são os dois, um é lírico e um é satírico. No mundo não me sei parelha, mentre me for como me vai. Já moro por vós, e aí, minha senhora branca vermelha, queredes que vos retraia, quando vós eu vi em saia. Um dia me levantei, que vós em tom mon vistea. Oi gente, eu sou o Alan e vou falar do tempo do classicismo, que é um estilo literário que vem depois do trovadorismo. Então, o contexto histórico. Classicismo era um estilo de literária do século XVI, certo? Então, as características tinha universalismo, paganismo, nacionalismo, busca de clareza e equilíbrio de ideias, busca de equilíbrio formal dentro da estrutura. Esse cara aqui é o escritor Camões. Ele escreveu esse poema aqui. Mudam-se os tempos. Eu vou ler uma parte para vocês. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi a neve fria, e enfim converte o choro e doce canto. Obrigado. Agora eu vou falar sobre o barroco, que é o terceiro estilo literário. O barroco foi durante o século XVI, mas originou no Portugal. Portugal estava mais cedo, ele era antes do século XVI, mas aí ele chegou no Brasil mais tarde, porque ele veio com as pessoas que chegavam no Brasil. E então as características do barroco são contradição e o jogo de palavras e uso de figuras de linguagem, e tem muito a ver com religião e sensualismo e todo esse estilo de literatura, e muitos detalhes precisam de vocabulário. E então aqui tem dois escritores que escreveram poemas muito famosos. Tem o Gregório de Matos e o Bento Teixeira. O Gregório de Matos foi muito famoso, não só no Brasil, mas também nesse estilo. Ele fez muitos poemas importantes. E aqui é um dos sonetos do Gregório. O todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Mas se a parte o faz todo, sendo parte, não se diga que é parte, sendo todo. Em todo o sacramento está Deus todo. E todo assiste inteiro em qualquer parte. É feito em partes todo em toda a parte. Em qualquer parte sempre fica o todo. Então, o uso de linguagem é visto, e também muito a religião e toda essa ideia de misturar palavras e tudo é muito importante nesse estilo de literatura. Então, vou falar do romantismo, que vem depois do arcadismo, que é outro estilo literário. Então, vamos começar com o contexto histórico. Era no século XVIII, era um movimento artístico, político na Europa.
E esse cara é o Gonçalves Dias. Ele escreveu um dos poemas mais famosos do Brasil na história. Vou ler uma parte para vocês. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E as características eram versos livres, versos brancos e instalação do nacionalismo, da natureza e da pátria. Obrigado. Vou falar do parnassianismo. Algumas características que tem a objetividade no tratamento dos temas abordados. O escritor parnassiano trata os temas baseando na realidade, deixando de lado o subjetivismo e a emoção. Impessoalidade. A visão do escritor não interfere na abordagem dos fatos. Algum contexto histórico é que é um estilo de época que se desenvolveu na poesia a partir de 1850 na França, com o objetivo de retomar a cultura clássica. No Brasil, o parnassianismo chegou na segunda metade do século XIX e teve força até o movimento modernista em 1922. O começo do poema em Anha Verba é assim: quem há de exprimir alma impotente e escreva o que boca não diz, o que a mão não escreve.